Bem, pessoal, mais uma vez aqui na Clínica Qualidade de Vida, conversando com os profissionais no sentido de passar informações interessantes, a gente acredita, para todos vocês. Lembrando que mais detalhamento, mais informações, enfim, os problemas e dúvidas de cada um podem ser tiradas diretamente aqui na Qualidade de Vida com cada um destes profissionais. Minha convidada de hoje é a psicóloga Maria Luísa Ricomi. Maria Luísa, psicóloga já de muito tempo? Já há 6 anos. 6 anos já aqui na clínica? Não, aqui na clínica 3. 3 anos, 6 anos de formada? Isso, 6 anos de formada e aqui na clínica 3 anos. Agora, quando se fala de psicologia, é uma área muito abrangente, né? Você trabalha especificamente com o quê? Ou seja, quais os serviços que você presta? Eu trabalho com orientação psicanalítica e eu ofereço atendimento a crianças, adolescentes, adultos e especificamente a gestantes. Gestante, você falou assim especificamente que chama a atenção. É realmente um atendimento exclusivo, direcionado, focado na gestante, desde quando ela toma conhecimento que está grávida até pós-parto? Exatamente, é um trabalho específico voltado para as gestantes, não é como a terapia que demora aí meses, muitas vezes anos. Ele tem um caráter breve, é bem focado, então é específico para esse momento de davimento. Mas normalmente os casos que são mais encaminhados, até mesmo pelos médicos, são de adolescentes gestantes, mulheres que têm uma gestação de risco, mulheres com histórico de depressão, com problemas ansiosos, mulheres cujo pai do bebê é ausente durante a gestação. Então, normalmente esses casos são os mais encaminhados para controle. A chamada gravidez indesejada também entra nesse rol de atendimento? Sim, a gravidez indesejada e também mulheres que têm medo do parto, né? Na verdade, elas procuram bastante o atendimento. A questão da gravidez indesejada acontece com menor frequência, mas sim, elas procuram também a terapia por conta disso. E esse medo do parto, ele aparece mais na primeira gestação ou em gestantes mais novas? Na verdade, independe. Tanto para a primeira gestação quanto para próximas gestações, porque algumas mulheres tiveram uma primeira gestação muito difícil e um processo de parto muito complicado. Então, naturalmente, numa segunda gestação, elas trazem esse medo. Maria Luísa, a gente fala muito, conversa às vezes, da mãe pós-parto de rejeitar o seu bebê. É comum isso? Não é comum, mas acontece. O mais comum são mulheres que apresentam tristeza pós-parto e até depressão pós-parto. Não é porque elas apresentam depressão pós-parto que necessariamente elas vão rejeitar o bebê. Acontece, mas é com menor frequência. Ok, Maria Luísa, com relação ao atendimento, por exemplo, as gestantes que porventura estejam nos acompanhando ou enfim iniciando aí este caminho, né, de gestação, esse período de gestação, como elas devem proceder? Pode te procurar, entre em contato, enfim, como é esse atendimento? Elas podem vir por indicação médica, mas elas podem vir por conta própria também. Então elas agendam um primeiro encontro, nós vamos conversar, entender quais são as necessidades e a partir daí nós damos início a esse tratamento. Como eu te expliquei, ele tem um caráter breve e a princípio ele é feito com a gestante, então ele é individual. Mas dependendo da necessidade, outros membros da família podem participar desse processo. Já estou conversando com a Letícia Romano Menegazzo, que é psicóloga especialista em psicologia clínica, psicopedagogia e orientadora profissional aqui na Clínica Qualidade de Vida. Letícia, isso lógico que me leva a perguntar quanto tempo já de envolvimento profissional aqui? Aqui na clínica são 2 anos e alguns meses, né? Mas dentro da psicologia são quase 4 anos de formação. Você trabalha com adultos, jovens, crianças, como que é essa divisão? Atualmente eu trabalho com crianças, adolescentes, adultos, né? Eu realizo psicoterapia para os mais diversos problemas, assim, né? Que nós encontramos: ansiedade, depressão, pânico, problemas de relacionamento, toque, né? Então é bastante variada a parte de psicoterapia.
Letícia está me respondendo e eu, lógico, a gente fica desenvolvendo aqui a próxima pergunta, mas o indivíduo, de modo geral, cada um tem as chamadas suas manias, né? Manias próprias, né? Tudo é material de trabalho para o psicólogo? Muita coisa é material sim, viu, Dagoberto? É claro que a gente não pode exagerar também, levar tudo ao pé da letra, achar que um costume que a pessoa tem já... Um toquezinho aqui, outro lá. Muita coisa não é considerado toque, mas sim alguns hábitos que a gente adquire. Então, para ser considerado um transtorno é quando algo é muito grave e atrapalha o dia a dia da pessoa. Com certeza. Para fazer a orientação, primeiro a gente avalia esse perfil, avalia habilidades, avalia características pessoais, valores pessoais, né? Para aí sim começar a ter um direcionamento de quais profissões podem ser interessantes para aquele indivíduo. A orientação, ela é baseada em alguns testes que eu utilizo, né? Muitos questionários, conversas, muita pesquisa por parte do candidato que procura, né? Porque é um momento muito importante para a vida. Então ele tem que pesquisar bastante para estar bem ciente da escolha que ele vai fazer, né? Então o psicólogo ele acaba conduzindo esse processo para dar uma escolha um pouco mais conscientes para aquela pessoa que procura. Na verdade, é um processo um pouco longo, porque eu imagino assim, é uma decisão muito importante para a pessoa. Então, não é em um dia, uma semana que ela vai escolher de fato, né? Então, é um processo que dura algumas sessões, em alguns momentos nós chegamos até 8 sessões, mas vai depender muito da pessoa. Algumas pessoas procuram para tirar uma dúvida, outras procuram porque não tem ideia nenhuma, né, do que pretende fazer, e alguns porque já estão numa carreira e estão insatisfeitos. Então tem essas diferenças aí no trabalho. E a quem se destila? Existe uma época certa para se buscar uma orientação profissional? Então, as pessoas imaginam que, na maioria dos casos, são adolescentes que estão no ensino médio e vão para a faculdade. E não necessariamente. Muitas pessoas do ensino médio procuram, mas atualmente uma parcela da população está muito satisfeita com o curso que escolheu. Muita gente desistindo dos cursos, então essas pessoas também procuram. Pessoas que já trabalham em outras áreas e continuam insatisfeitas, né? Então tem aparecido todos esses tipos de público aqui no consultório. É nesse momento que entra a chamada reorientação profissional? Exatamente, é o que nós chamamos de reorientação, né? Há muitas dessas pessoas que estão insatisfeitas com cursos já escolhidos, na verdade não tiveram uma orientação, porque geralmente quem tem uma orientação quando mais jovem, a chance de errar nessa escolha é muito menor do que quem não conhece muito bem. Eu até vi uma pesquisa esses dias que mostra que a maioria dos jovens, né, quando vão prestar vestibular, cerca de 50% deles não sabem muito bem, escolheram a carreira, mas não têm o conhecimento daquilo. Então é muito sério isso, você escolhe uma coisa ou somente pelo salário, ou porque o pai influenciou, a mãe influenciou, né? Então a gente tem que ficar bem atento a essas influências também, porque elas são bem importantes na vida da pessoa. Sem dúvida. Letícia, a pessoa, às vezes já engajada no mercado de trabalho, já formada, mas muito insatisfeita, por N motivos. É o momento para se conversar com um profissional? Sim, se a pessoa estiver muito satisfeita, ela vai começar a apresentar sintomas, né? Ela pode ficar deprimida, ela pode ficar muito ansiosa, insegura. Então é um momento assim para ela avaliar o que está acontecendo e, se estiver muito mal, de fato procurar um profissional para dar uma orientada, para dar uma ajudada. Isso, mas geralmente as pessoas procuram quando já está bem complicada a situação, né? Então as pessoas têm que observar, né? Se olhar para ver o que está acontecendo e assumir que está acontecendo algo para procurar uma ajuda. Depois da orientação profissional, algumas pessoas acabam detectando, né, ou uma leve depressão, ou uma ansiedade, até pelo momento do vestibular, uma insegurança por essa fase que se aproxima. Então, algumas pessoas acabam dando sequência à terapia para tratar dessas questões também que atrapalham nesse momento da vida, né?